Boa noite. Meu nome é Breno, como já apresentado, sou do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da UFRJ. Queria, em primeiro lugar, agradecer ao convite em nome do hospital e a oportunidade de demonstrar esse caso que tivemos lá recentemente. Foi uma paciente com um aneurisma de artéria, da primeira porção da artéria subclávia direita. É uma paciente de 72 anos, foi internada na clínica médica no final de 2006, com uma enterorragia, e durante a investigação foi feito um raio-x de tórax que evidenciou um aneurisma, um aumento do mediastino, um alargamento do mediastino superior. Em seguida ela foi submetida a uma angiotomografia que sugeriu um aneurisma de artéria subclávia direita. Ela negava sintomas prévios relacionados ao mesmo. Era hipertensa, em uso de 3 medicações antihipertensivas, tinha uma história de colectomia há 5 anos e durante essa investigação ela fez uma colonoscopia que evidenciou uma doença diverticular pancolônica, que era a provável causa da enterorragia dela. E ela já tinha tido pelo menos 4 episódios de enterorragia. Além disso, ela tinha sido submetida a 2 cirurgias, uma cesariana há 30 anos e uma laqueadura tubária há 20 anos. O exame físico, ela estava hipertensa no momento do exame, tinha um sopro sistólico 2 cruzes em 6 no foco pulmonar, abdômen e ausculto pulmonar inteiramente normais, e os pulsos dela, carotídeos radiais, braquiais e axilares normais, os femorais eram normais, o poplite direito era normal e o esquerdo era ausente, o pedioso direito era diminuído e o esquerdo ausente, e ambos os tibiais posteriores eram ausentes. Dos exames de risco cirúrgico, ela apresentava exames laboratoriais sem alterações. Ao eletrocardiograma, um infradesnivelamento de ST em V4, V5, V6, D2, D3 e AVF. Ao ecocardiograma de ambos cavitários normais, hipertrofia ventricular esquerda, ectasia da raiz da aorta, função sistólica normal e déficit de relaxamento de VE leve. Já durante o risco cirúrgico foi também solicitada uma cineangiocoronariografia que não evidenciou lesões coronarianas, uma função de ventrículo esquerdo preservada e um aneurisma da artéria subclávia direita. Exame de imagem, durante o primeiro exame de imagem solicitado pela clínica médica, antes mesmo de nos contactar, foi um ultrassom de tórax que evidenciou uma massa hipoecóica heterogênea medida 10 cm por 8,6, sem plano de clivagem com a artéria subclávia direita, e ao Doppler foi evidenciada a ectasia do tronco braquicefálico da artéria subclávia direita. Ela, 2 dias após, foi submetida àquela angio-TC e depois nós, em janeiro, fizemos uma arteriografia. Essa é a angio-TC da paciente. Esse é o topograma, a gente vê um alargamento mediastino considerável, mediastino superior. E aqui a gente já pode observar, desde o ápice lá do pulmão, o aneurisma da artéria subclávia, com contraste na luz. Era um aneurisma volumoso de 8 centímetros de diâmetro. Aqui nós conseguimos observar a artéria subclávia e aqui já aparecendo a carótida comum direita. Um aneurisma bastante extenso. E aqui uma reconstrução MPR no plano coronal, onde nós podemos observar o tronco braquicefálico, a artéria subclávia direita e a carótida comum direita, a carótida esquerda. Essa é a arteriografia que nós realizamos para programar a tática cirúrgica, onde observamos também o tronco braquicefálico ectasiado, a artéria subclávia direita bastante dilatada desde da origem, e a carótida comum também ectasiada na origem e depois normal para cima. Aqui no mesmo exame, podemos observar uma estenose aqui da axilar, do final da subclávia direita, e a axilar que era tinha alterações ateroscleróticas, era bastante menos, com um lume bem menor do que a esquerda. Isso dificultaria nosso tratamento.
Aqui o estudo angiográfico foi feito, né, para o paciente. A carótida direita, carótida comum, interna e externa normais. À esquerda, nós observamos uma alteração, uma estenose da próxima origem da carótida esquerda, da carótida comum esquerda. O estudo intracerebral era praticamente normal, tanto a direita quanto da carótida esquerda. E aqui, importante, a vertebral esquerda, que a gente observava que também era normal, não tinha alterações, né? E tinha um comunicante que passava para o outro lado. Aqui é o estudo do aneurisma. Tinha 15 milímetros no colo proximal, 7,6 milímetros distal. A técnica cirúrgica que foi realizada foi uma dissecção da artéria carótida comum direita, com punção da mesma por visão direta. Foi também puncionada a artéria femoral direita para controle angiográfico, e foi implantado um conversor da Zenit 24/2 e 80 milímetros através da carótida comum direita, com a fixação proximal no tronco braquicefálico e distal na carótida comum, ocluindo o ósseo da artéria subclávia. Aqui é o perioperatório, colocada a bainha. Esse é o dispositivo que foi utilizado, só que no nosso caso não tinha o free flow, mas é um conversor, que é uma prótese utilizada para converter uma bifurcada numa monilíaca. Aqui é o resultado logo após o implante da endoprótese. Esse aqui foi o local onde foi feita a incisão, já fechada a artéria, e feita a angiografia de controle. Nós observamos que, depois de feito o contraste, observava que demorava muito tempo para a gente observar a vertebral aqui com o fluxo invertido, e nós tivemos uma grande angústia, que nós não observávamos mais a carótida esquerda. Os senhores podem observar que vemos aqui a subclave esquerda, com a vertebral esquerda, que era normal, e a carótida comum esquerda já não nos deu essa grande angústia. No pós-operatório, ela ficou com pulsos... queria deixar claro que nós tínhamos programado para o dia seguinte de fazer ou um bypass carótido subclávio, ou fazer uma transposição subclávia na paciente. Mas ela, como nós observamos que não houve o enchimento distal praticamente nenhum, e a paciente compensou bem no pós-operatório, não teve nenhuma alteração isquêmica do braço, nós optamos por manter conservador. Os pulsos eram impalpáveis no membro superior direito, e ela não teve nenhuma sintomatologia isquêmica do mesmo. Foi observada a oclusão da carótida comum direita no controle angiográfico, que também não teve repercussões clínicas, não teve alterações neurológicas. E o pulso carotídeo esquerdo realmente ficou impalpável após o procedimento. Nós fizemos de exames de controle uma angio-TC 7 dias após o procedimento. Foi um pouco antes do que nós programávamos, pela complicação da oclusão da carótida, e uma arteriografia 34 dias após o procedimento. Essa é a angio-TC de controle. Podemos observar que a prótese estava bem implantada no lugar que nós havíamos programado. E aqui, nessa reconstrução, podemos observar que, por refluxo pela subclávia distal, ainda havia um pequeno enchimento do aneurisma, apesar de já ter havido trombose de quase toda a luz. Aqui é um corte parecido. E aqui foi a arteriografia de 34 dias após o procedimento. Foi feita há 2 semanas. Está inteiramente igual àquela primeira, sendo que nós, depois de muito tempo aguardar, observávamos que descia pela vertebral e fazia aquele pequeno enchimento pela vertebral direita, enchia um pouquinho o aneurisma pela subclávia direita. E nós mantivemos a conduta de aguardar para repetir o exame de imagem daqui a mais tempo, para observar se vai ser necessário fazer mais algum procedimento. Obrigado.